Olá, pessoal! Chegando aqui mais uma vez a Adriana Ferreira da Ferreira W. Eu estou com convidados aqui hoje. Adivinhem qual é o assunto? Nós temos um assunto sério aí, né? A Adriana Ferreira, ela não fala apenas de assuntos tributários, né, Davi e Poliana? O canal tributário da Adriana é lógico, a gente fala de regularização de obras, de construção civil, a gente fala aí de retenções de INSS, nós falamos de diversos assuntos, mas o que o canal da Adriana é? Ele também presta assistência para ajudar as pessoas no Brasil afora. Então, quando nós temos algum assunto que a gente sabe que é de repercussão geral e que vai ajudar as pessoinhas do outro lado, então a gente tem que também se preparar e dar a nossa contribuição, né? De tudo um pouco, né, Adriana? Uai, Davi, e é isso, Tem a que gente tirar tem que a dúvida, ajudar, né? Não Tirando tem? a dúvida é o que importa, É, né? porque assim, a gente não pode pensar só na gente, né? Então, assim, quem tá aqui com a gente que vai ver o assunto hoje são as pessoas que estão endividadas no Brasil afora hoje, né, Davi? É esse o assunto que a gente vai falar Hoje aqui. é o Desenrola Brasil, né? Desenrola Brasil aí, será? O Brasil tá muito enrolado, gente. A gente precisa desenrolar esse negócio, tá difícil. Mas é exatamente isso, por isso que eu convidei aqui. Nós temos participantes hoje. Então eu peço pra vocês aí, depois que vierem assistir a esse nosso vídeo, que ele vai ficar gravado, disponibilizado aí, pra que vocês curtam, ajuda, né? Vamos lá, a gente tá colaborando aqui. Convidei a eles, nós estamos juntos aqui, vamos ajudar as pessoas do Brasil afora e vocês nos auxiliem também, para que estas informações cheguem a milhões de brasileiros. Nós sabemos que este assunto aqui, Davi, ele vai abranger praticamente a 30 milhões de brasileiros aí no Brasil afora, né? Legal, legal. Nós vamos ver ali. Você, Poliana, Davi, Poliana, por isso que eu convidei os dois. Você acha que eu sou boba? Eles vão fazer as perguntas aqui e a Adriana vai responder a cada pergunta que eles fizerem aqui pra mim. E é lógico que eles estão representando vocês aí no Brasil afora. Eles são representantes de vocês que estão nessa situação. Será que é viável vocês correrem já no primeiro momento? Vamos lá, já vai fazer a negociação da fase 2? Não, será? Tem a fase 1. Mas na fase 2, se eu fizer, vai ser mais negócio, será? E a Adriana vai esclarecer tudo aqui para vocês. Então, aqui é só a abertura do nosso podcast, que agora a gente tem essa nova estrutura. Davi Alves, seja bem-vindo. Davi Alves é aqui de Campo Belo, Minas Gerais, gente. Ele, tá dando cara a tapa aqui. Ele falou, Adriana, eu vou te ajudar aí no podcast. Já que o negócio agora é fazer pergunta, né, Davi? Vamos então, aí, seja vamos lá. bem-vindo, Davi. Boa noite. Tá preparado aí, Davi? Tô preparado aí, vamos lá. Vai fazer as perguntas pra Adriana Com responder certeza. aí? Tirar nossas dúvidas, as dúvidas, como diz você, do Brasil inteiro, de todos que vai ver o vídeo aí, né? Exato. É um assunto interessante, né? Com certeza todo mundo tem essa dúvida, mas não tem tanto esclarecimento e esse vídeo com certeza vai ajudar. Pode ter certeza, Davi, porque a Adriana é assim, quando sai qualquer assunto que é de repercussão geral, eu não faço igual todas as pessoas. Eu sempre sou atrasadinha nesse ponto. Porque primeiro eu vou estudar o assunto, eu vou acompanhar o que a mídia está divulgando, o que ela está passando isso. Aí eu vou lá e faço um levantamento geral sobre aquele assunto. Aí eu falo, agora sim eu posso entrar e Pegando passar as o ponto informações. das dúvidas, né? Correto, né? Das que vai ficando. Sim, porque a gente tem que passar as informações para as pessoas, as informações corretas e oficiais. Então a gente não pode simplesmente não vai com a como é que fala? Maria vai com as outras. Não, a gente tem que estudar. O assunto é novo, começou agora, está sendo publicado. Aí eles passam de uma certa forma até na mídia, de uma forma que talvez as pessoas, todo mundo sai correndo, já vai lá, faz um negócio e acha que tá mil maravilha. Saque aniversário! Eu vou falar de saque aniversário. Que um montão de gente, quando saiu a lei 13932, foram lá correndo, não se preocuparam com a parte teórica, a parte da teoria que dizia, é assim, isso é assado, é opcional se você aderir, você tem que ficar 2 anos aí, não sei o quê. Isso aqui é praticamente a mesma coisa, Davi. Nós vamos ver, você vai ver o que eu vou explicar tudo aqui. Então, é importante, eu agradeço o Davi que está com a gente. Também estamos aqui com a Poliana Carvalho, eu já apresentei para vocês em outros vídeos. A Poliana, ela é arquiteta aqui em Campo Belo, Minas Gerais, gente. E ela já começou a me auxiliar aqui também em alguns vídeos, né? Ela já vem ajudando a gente aí. E eu falei pra ela é um bocadinho tímida ainda, né? Tá começando agora, ela sempre fica atrás das câmeras lá, né? Nas redes sociais. Mas agora ela tá na frente aqui. Então eu falei pra ela,
pode estudar o assunto, perder a vergonha aí, porque aqui a gente não pode ter vergonha, não. Então, Poliana, vamos começando? Eu vou deixar a Poliana começar. Aí deixa o Davi para segundo, porque o Davi tá com vergonha também. É tímido também, gente. Ô, povo tímido aqui, esses mineiros, Gambé, Minas Gerais. A cara deles, tudo tímido. Eu sou um pouco, é de Não, mineiro. não, tem que, Reinaldo Polito. Eu tô falando pra eles, estuda Reinaldo Polito que vai tirar a timidez desses coitadinhos aqui. Mas o importante é a presença deles representando vocês e cada um fazendo aqui o questionamento. E deixa com a Adriana aqui que eu vou na frente e eu respondo tudo. Poliana, comece. Poliana, aproveita aí agora, faz o questionamento pra Adriana aí, a primeira pergunta do Desenrola Brasil, hein? Como vai funcionar esse assunto aí, será, hein, Poliana? Primeira pergunta, depois eu passo para o Davi fazer a segunda pergunta e nós vamos respondendo aqui para ajudar os coleguinhas no Brasil afora. E aí, Poliana, o que nós temos aí para hoje? Vamos lá, pessoal. Quais as normativas do Desenrola Brasil? Ah, beleza! Normativas do Desenrola Brasil, pode ter certeza que eu já estou afinadinho no assunto aí, viu, gente? É importante vocês gravarem também, para vocês passarem pros coleguinhas, pros parentes, né? A gente sabe que Minas Gerais tem um monte de gente que vai fazer parte desses 30 milhões de brasileiros aí, que de repente vai ver se vai valer a pena, viu, gente? Vocês têm que acompanhar a gente desde o início aqui, compartilhar, porque eu vou falar pra vocês se vai valer a pena ou não, vou dar o meu pitaco, a minha opinião, né? Mas vamos lá, respondendo, então nós temos primeiramente quem criou este Desenrola Brasil aí, foi uma medida provisória. Quem que edita medidas provisórias? Somente o governo federal tem esse poder, que é o poder executivo. Então, eles têm o poder de editar uma medida provisória quando eles querem fazer alguma coisa e também tem que ser em caráter urgente, caráter emergencial, para que atenda a toda a população. Não pode sair editando aí o Poder Executivo, o Presidente da República, criando uma medida provisória à torta e à direita a qualquer momento. Não pode. As únicas pessoas que têm direito de criar a legislação no nosso país são os nossos congressistas. Por isso que eu falo... Cuidado na hora de eleger um deputado e senador. E o povo fica preocupado com o presidente. O presidente manda nada, ele só executa. O direito do presidente é só executar. Então tem que tomar cuidado em quem vota no deputado e senadores. É isso que o povo precisa aprender. Mas vamos lá, de qualquer forma, a Constituição Federal, as nossas normativas, ela prevê aí que o presidente da República, ele tem esse poder. É como se os legisladores que nos representam falassem: olha, eu vou dar um pouquinho de direito aqui para o presidente da República, para que ele possa também fazer alguma coisinha, tadinha, vai só executar as leis que a gente cria aqui no Congresso. Então é onde criou-se essa figura da medida provisória. Através de uma medida provisória, então, o governo federal, o atual agora, que nós estamos em 2023, ele editou este programa agora, né, como é que chama? Desenrola Brasil. E qual a finalidade disso? A finalidade é fazer com que ele diminua a inadimplência que nós temos muito grande hoje no Brasil aí, que abrange a quase 30 milhões de brasileiros. Por outro lado, o que acontece? Para que este programa editado pelo governo aí, através dessa medida provisória 1176, ela depois tem um prazo de 120 dias. Ela vai ter que ser votada lá pelos nossos legisladores, pelos nossos congressos. Ela vai ter que passar lá. Suponhamos que chega nesse período de 120 dias, são 60 dias mais 60, 120, por isso que a gente fala, os congressistas têm que pegar e falar: eu concordo com este programa ou não concordo. Eles são nossos representantes. Então, se tiver alguma coisa nessa medida provisória que eles não concordam, eles vão falar: não concordamos, não vamos aprovar, não vai virar lei. Se uma medida provisória desse tipo não vira lei, neste prazo de 120 dias, o que acontece? Perde a vigência. Aí você vai falar: danou-se. Tudo isso para poder entrar na parte das normativas. Aí tá. Então os congressistas acharam que o governo, o presidente abusou do negócio, da permissão que nós demos para ele. A gente não vai aprovar essa medida provisória. Tá errado. Não, vai beneficiar fulano, ciclano, não concordamos. E aí o que eles vão fazer então? Quando, diante disso, não aprovamos. As pessoas do outro lado vão falar assim: meu Deus do céu, vou gerar meu coração então. E o que eu fiz? Eu negociei, já perdi o desconto, que não chora não. Porque a medida provisória, quando ela é editada, ela tem força de lei.
Então, naquele período dos 120 dias, enquanto ela não foi aprovada ou não aprovada, ela valeu. Então, todo mundo que conseguiu fazer aquela negociação naquele período está valendo, está na negociação, ganhou os descontos normalmente. Agora, por um lado, essas normativas, normalmente, assim, quando é um tema de repercussão geral, dificilmente os legisladores não vão aprovar isso depois de um prazo de 120 dias. Respondendo agora, tudo isso para responder agora a Poliana, que as normativas referentes a esse assunto, por enquanto, a que nós temos já divulgadas, é a medida provisória que eu acabei de citar, que é a 1177, né, de junho de 2023. Temos na sequência a portaria ai, meu Deus do céu, agora 634 de 2023, que esta portaria 634 aí de 2003, ela vem trazendo os requisitos desta medida provisória do governo atual. Então, ela traz os requisitos, como vai funcionar, como que vai aplicar para fase 1, fase 2, mais não sei o quê. Ali estão todos os... Nós vamos conversar bastante, eu acredito que eles vão perguntar tudo isso que está aqui. E terceiro, nós temos ainda a figura de mais uma portaria, a 733, que também aí traz mais informações relacionadas ao Desenrola Brasil. Poliana, Davi, repetindo tudo isso, não tem jeito, a gente tem que explicar. 3 embasamentos legais até o momento. Medida provisória 1176, é a portaria 634 e a portaria 733. Respondido a primeira pergunta por enquanto, hein, Davi? Já tá apavorado aí, Davi? Não, tô não. Eu tô vendo aqui com a primeira pergunta, você um pouco que respondeu a segunda já, que eu ia te perguntar qual que era a finalidade. E você pode voltar no vídeo aí que você falou um pouco já da finalidade. Tá vendo? Eu já ia pular para qual que é a diferença da fase 1 e fase 2, mas se você quiser falar um pouco mais da finalidade, fica à vontade. Não, mas você já falou, você pode ver que você falou. O Davi tá mais perto aqui claro, do que a tô te estudando, é claro. A Poliana, eu falei pra ela tá estudando Reinaldo Polito, que eu falei, Poliana, estuda aí que eu quero amanhã ela aqui gritando, igual eu aqui do outro lado. Adriana, você falou isso, você tá errado, você errou, não sei o quê. Não pode ter gente com vergonha. Hoje todo mundo vive no meio do mundo, né, digital. A gente tem que entrar nessa era também, né? Desinibido. A gente vive na rede social, então... E não é isso, Davi. Nós temos que usar o nosso tempo, é o que eu falo para todos os brasileiros aí do país afora, nós temos que aprender a usar o nosso tempo para coisas úteis a nosso favor. Então, o pessoal fica batendo papo o dia inteiro. Hoje é WhatsApp, é TikTok, é rir no Instagram, é vendo comidinha, vendo não sei o que, o dia inteiro. As pessoas têm que pensar que nós precisamos trabalhar, ganhar dinheiro, pagar as contas, isso e ter uma vida melhor e até mesmo para a família. Então, tá certo o que você tá falando aí, certíssimo. Poliana também tá aqui certíssima. Então, assim, vamos seguindo adiante. A finalidade é essa, Davi. Então, a finalidade é realmente, o governo tá pensando, né? De uma certa forma, é tentar ajudar aí a esses endividados, mais de 30 milhões na estimativa deles, para que aí, de uma certa forma, tentem acertar as suas dívidas. Eu só vou falar uma coisa. Não tá dando milagre para ninguém, não. Não tá dando benefício para ninguém, não, viu? Eu sou justa. Não, então, tá certo. Então, assim, eles estão criando algo, é parecido com o saque aniversário da Lei 13932, vai dar a possibilidade de muitas pessoas que às vezes querem tentar obter um desconto para pagar as suas dívidas. Mas não é que vai perdoar a dívida do povo. Isso aí, se tiver falando por aí afora, é mentira! Beleza? Beleza. Então, então nós pode pular para qual a diferença entre a fase 1 e fase 2? Mas é claro que pode, Davi. Vamos lá, já vamos entrando no assunto aí. O que vai acontecer? Esse Desenrola Brasil aí que eles criaram, o Davi e Poliano, eles distribuíram em fases. Então, o que quer dizer a fase 1 e fase 2? A fase 1 vai abranger as pessoas que estiverem com dívidas até 5 mil reais. Quem tem dívidas acima deste valor vão entrar na fase 2. Só que o governo federal, por isso que eu falei que eu não entendi, o que fizer que inverter os papéis. Mas eu vou contar aqui para o povo entender. Teoricamente, deveria entrar a fase 1 primeiro, certo? E depois entra a fase 2. Ajuda aqueles primeiros, coitadinhos, depois vai para outra fase 2. Mas não, inverteu os papéis, viu? Entrou em produção primeiro a fase 2. Mas eu vou explicar justamente como você está questionando aí, para vocês entenderem. O que acontece? Então, essas pessoas que devem até 5 mil reais aí, normalmente são essas contas de consumo, né? Conta de energia, de não sei o quê. Esse tipo de conta, normalmente, que o pessoal deve para chegar no valor desse.
E aí, o que o governo federal fez para poder falar que vai ajudar este povo, né? Aí a gente chama de povo mais humilde, mas vamos pensar aqui. O que vai acontecer? Essa fase 1, para quem vai participar dela, o governo federal tem que pensar o seguinte, porque ali, Davi, tem toda uma sistemática, não dá para falar tudo aqui, mas tem os vídeos que eu já gravei, né? A Poliana já distribuiu para mim aí, já tá nas redes sociais, mas tem os vídeos que eu falo da legislação na íntegra, né? Da medida provisória das duas portarias, explicando em detalhes o que está dizendo lá. Mas assim, moral da história, aqui é só um podcast, a gente só está debatendo, né? Esclarecendo as dúvidas, mas assim, o que acontece é que esses contribuintes que estão com essas dívidas até 5 mil reais, o governo federal, para poder elaborar este projeto para ajudar o povo, ele falou o seguinte, olha, mas suponhamos que um contribuinte que está devedor vai lá, faz uma negociação com as redes, que nós vamos conversar sobre elas, vai lá, faz uma negociação e de repente por algum motivo não consegue pagar. E aí, o banco foi lá, né? O banco, nem vou citar nome de banco, mas vamos chamar, porque às vezes a gente não pode falar os nomes aqui. Mas vamos chamar os credores, né? Os credores vão lá, chamam as pessoinhas devedoras, vamos negociar, fizeram a negociação, e de repente a pessoa continua ali na situação difícil e não consegue pagar as contas. Aí o governo federal falou o seguinte, diante disso aqui, não se preocupe, a gente banca até 5 mil reais, porventura quem fez a negociação não conseguiu arcar, se tiver inadimplência, nós vamos criar aqui o chamado Fundo de Garantia Operacional, que é o FGO. Então, esse fundo FGO, normalmente, ele serve para atender aí algumas situações emergenciais. Então, eles vão pegar uma parte daquele fundo, vai pegar e vai lá, não, mas fulano, eu comprei os créditos fulano e não pagou. Era não sei o que, aí o governo, não se preocupa, eu pago. Aí depois o governo vai lá e vai cobrar aquela dívida de quem ficou devendo, entendeu? O intuito é esse. Então, só que é o seguinte, isso para dívidas até 5 mil. Vai ter a garantia do governo, que é com o nosso dinheiro, dos nossos impostos que a gente trabalha. Não é dinheiro do governo, não. Aprende, gente, o brasileiro precisa aprender a tirar isso da cabeça, né? O povo, governo tal tá fazendo isso. Mentira. Quem tá fazendo é a Adriana, é Poliana, é Davi, é todo mundo que tá fazendo, tá? É o povo brasileiro, é uma parte da nossa população que, de uma certa forma, tá utilizando uma parte dos nossos recursos que talvez iria para saúde, para educação, não sei para onde, mas para poder ajudar isso. Por isso que eu sempre vou dando os meus pitacos aqui, que eu acho que eu tô no direito de opinar. Então, beleza, até aí, ok. E a fase 2? Só mais um detalhe. A fase 1 só pode entrar quem ganha até 2 salários mínimos. Viu? Na fase 1. Que alcança esses 5 mil e que pode vir a ser bancado pelo governo federal com este fundo. Agora, quem ganha até 20 mil reais, tem muito dinheiro, né, gente? Dá pra pagar a conta. Moral da história, vocês não vão ser garantidos por esse fundo, não. Porque aí, sabe que o povo aqui, Adriana aqui, ó, eu ia pra cima. Como é que é? Eu vou pagar dívidas se o Fulano não pagou. Isso aí eu não sei nem como é que tá endividado, viu, Adriana? Davi, ganhou 20 mil, Davi. Então, de uma certa forma, o negócio tem que ser mesmo pensado, porque não é justo. Claro. Ué, a pessoa ganha 20 mil e tá devendo lá, ainda quer desconto, benefício, ainda quer que a gente usar nosso fundo? Não! Agora é o seguinte, então, estes que têm dívida acima de 5 mil, eles entrarão no que a gente chama aí da fase 2. Então é isso, fase 1, quem ganha até 2 salários mínimos, tem dívida até 5 mil, fase 2, vocês viram que eu falo demais, mas porque o povo não explica, né? E a então, fase 2 entrou primeiro? É exatamente isso. E como que ele teve preferência ainda? Ué, Brasil! É o Brasil mesmo. É o Brasil, Davi. Preocupa não, mas é assim tudo mesmo. bem, né? Nós tá aqui Brasil. só para esclarecer, não é para julgar, Apesar que né? não é bem só isso não, viu? Eu não sei se na mentalidade também dos criadores deste projeto, eu fico pensando aqui, quando eu fiquei estudando todo este assunto, eu fiquei assim, gente, eu preciso captar a mensagem. Por que inverteram os papéis? Por que vai entrar a fase 2 primeiro, não a fase 1 aí? É claro que a gente tem que pensar que isso pode envolver também algumas decisões, né? Porque aí eu fui analisar e eu pensei assim, peraí, a fase 2 é quem tem mais recursos, quem tem mais dinheiro, assim se assado. Então, eles poderiam realmente entrar depois. E primeiro, quem é os coitadinhos que precisam.
Primeiro eu fiquei pensando, talvez o sistema não esteja totalmente preparado para atender aquela situação que é diferente da outra. Agora, outro detalhe, quem vai fazer essas renegociações de dívidas com a fase 1 são pessoas que, na realidade, só vai poder fazer esse tipo de negociação já eletronicamente, via internet. Já vai entrar lá no GovBR, na página da Receita Federal, e já vai poder ir lá e ver se ele está apto a fazer ou não. Agora, a fase 2 é diferente. A fase 2, para poder renegociar as dívidas, eles vão precisar se conectar diretamente com os seus credores. Entendi. Então, eles vão negociar entre si, entendeu? É claro que vai ser através, vai ter eles nomearam, né? Vão ser nomeados lá, que eu até explico lá nos vídeos. Então, eles vão nomear ali, né? Vão criar instituições operadoras deste processo todo, elas vão intermediar tudo isso entre o povo, entre os credores, assim se assado, entre as instituições. Mas, na realidade, o intuito, na realidade, seria isso, né? Então, esses credores, na realidade, eles vão poder negociar direto com aquele seu devedor. E ali Entendi. Eles vão propor. Só que tem toda uma história, Davi. Não dá para contar, senão eu vou ficar aqui até meia-noite. Eu sei que você tem que trabalhar cedo. Essa dúvida não foi elaborada? Essa dúvida é minha mesmo. Você até desculpa eu te perguntar. Pode perguntar, não tem Entre problema. os dois, a fase 1 ou a fase 2, você acha que qual tá a maior parte no Brasil? A fase 2 ou a fase 1? Os que ganham até 20 mil têm mais dívida? Ou os que ganham até 5 mil, os que ganham assalariado? Com certeza que 90%, 95% é a classe. Senão eu já tinha dado um jeito de resolver o problema, né? Isso. Mas agora, eu acho que não o pobre, né? A pessoa mais humilde não deve ter 5 mil reais. Então, vamos supor. Deve, Poliana, porque na realidade... Eu acho que vai a mais, não, sim. Vai depender, né, do que ele tá devendo. Às vezes... conta de luz, água, conta de luz, água, mas não sei o que, nessa primeira fase. Agora, é claro, se a pessoa tá devendo ali há muito tempo, que tem prazos também. Não, é que neste processo tem muita gente achando que é dívida de ad eterno. Não. Uhum. Então, vocês vão ver, inclusive, vocês vão ver... Oh, vai ver nada, Diana. Vocês vão ver que, inclusive, lá nos vídeos que eu gravei, que tá lá no meu canal aí do YouTube... Eu até explico. Então, assim, tem prazos. Aquelas dívidas, né? Desde lá de 2019, vai até 31 de dezembro de 2023. Tem toda uma história ali que eles estão travando, entendeu? Tem o prazo certo, né? Sim. Agora, é o seguinte. Por que a gente fala que o intuito do governo neste processo aqui é justamente abranger a quase 30 milhões de brasileiros? Porque é claro que mais de 30 milhões de brasileiros ganham aí, em média, já definiram, eles mesmos já definiram, até 2 salários mínimos. Que a maioria dos brasileiros do nosso país, olha lá, ganha 1 salário mínimo. E às vezes está devendo 5, 10 mil porque não conseguiu pagar suas contas. Então, assim, é por isso que é um caso que a gente não pode ficar entrando muito em detalhes, não dá pra gente que atua com essas redes sociais de ficar entrando muito em detalhes. Mas o cidadão brasileiro, Davi, ele precisa aprender a entender. Você, pelo menos, vocês estão aqui, vocês estão captando a mensagem mais ou menos. Então, quantas pessoas não vivem aí há anos e anos sem entender nada? Então, é importante entender como funcionam os procedimentos. Porque como, de repente... É porque, Adriana, a gente só quer trabalhar, saber das férias, 13º e só. A gente, então, tá errado. É o que eu tô falando. A gente só quer viver no automático. A gente tem que procurar entender dessas informações que são direito nosso, entendeu? Exato. Só que a gente tá mal informado, entendeu? Pra isso que a gente tá aqui nesse podcast, né? Tá vendo? Por isso que a Adriana vai trazer mais pessoas aqui daqui pra frente, gente. Eu não montei essa estrutura à toa e não vai ser só eu aqui, só Poliana. Nós vamos trazer direto aqui pessoas para debatermos diversos assuntos e colocarmos aí nas redes sociais, porque é de interesse e o brasileiro precisa aprender a ver. Muitas pessoas, às vezes, acham que isso aqui vai ser um milagre. Vai resolver. Igual muita gente está falando, olha, vamos ser perdoados das nossas dívidas, vamos reativar o nosso nome. Não é bem assim que as coisas funcionam. Então, vamos seguindo aí. Repetido, Davi, essa pergunta acho que respondi, né? Respondeu, fase 1, fase 2. Só não finalizei, aí não tem jeito, a Adriana fala demais, porque eu gosto de dar mais informações, mas assim, então, gente, fase 2 começou agora,
17 de julho de 2023 já está valendo para quem tiver nessa sistemática, já pode entrar em contato lá com os seus credores agenciados. E a fase 1, que deveria entrar primeiro, passou para o mês de setembro de 2023. É em setembro que vão pôr. Agora eu vou dar uma dica. Como a Adriana é tributarista há muitos anos e a Adriana é burra e eu estudei tudo primeiro, eu já captei algumas mensagens. Gente, vai para a fase 2 agora se você deve 10 mil. Vou dar um exemplo, viu, Davi? Você também é inteligente, Poliana. Suponha que você deva 10 mil. Aí você vai lá, negocia com o seu credor agora, na fase 2. Aí eu te faço por 8. Aí você fala assim, tá bom, ele tá me dando desconto só 2 mil. Aí eu vou falar assim, ó, se o Davi for inteligente, quem assistir a esse vídeo também foi inteligente, se você der o joinha, muita gente vai assistir e vai ficar inteligente, porque vai entender e vai esperar. Moral da história, por isso que eu falo que eu não entendo a ordem, por que eles fizeram isso, foi proposital, qual a finalidade disso? Porque de repente você te deu 8 e você ainda tem mais uma chance. Porque de repente você pode falar, não vou fazer agora não, eu vou esperar a fase 1. A fase 1. Aí eu vou lá na fase 1, é até 5 mil, de repente o outro credor vem aqui e fala, eu te ofereço 5. Aí você vai falar, mas por que o outro ofereceria 5 para mim então? Porque o outro tem garantia do governo. O credor vai ter certeza absoluta que vai receber se ele te der um desconto que vai chegar abaixo de 5 mil. Em contrapartida desse outro, não vai ter benefício do governo. Não vai ter benefício, você não tem segurança se vai receber ou não. Ele pode estar te dando um desconto para 8 e pode não receber E nada. tem só uma chance de receber. Verdade. E você tá vendo como é que é o negócio? Agora, só que esse pessoal lá de cima, eles acham que só eles são inteligentes. Não, mas tem gente inteligente aqui embaixo. A gente entende. Vamos lá, Davi. Próxima pergunta quem é agora? É a Poliana ou é o Davi? Nós já falamos duas. Acho que você já respondeu essa, né? Qual é? Não sei onde nós estamos, que eu falo demais da conta. Fala aí, Davi, pro seu podcast. Então, a parte quando ia começar a adesão, você já falou já, né? Certo. Agora, falaram que o governo vai garantir o pagamento das dívidas em caso de inadimplência. Isso é verdade? Sim, né? Verdade. É o que eu acabei de explicar aqui pro Davi. Por isso que eu falo que muitas coisas eu já vou falando, né, Davi? Então a gente já acaba respondendo. Então, na verdade, não é o governo, né? A legislação diz governo, é claro, porque ele que está na figura como o nosso poder executivo, então seria o governo. Na realidade, são nós aqui, brasileiros que pagamos impostos, que uma parte do nosso din-din, quando a gente paga o imposto, vai para um chamado fundo FGO, que é o fundo aí garantidor operacional. Então, realmente, para quem possui, como eu expliquei, para quem tiver dívidas até 5 mil, o governo federal, se porventura houver inadimplência depois dessas negociações, o governo pode sim intervir. Tem todo um procedimento. Não é o governo que vai lá oferecer para quem negociou, não. É cada um responsável, vai ter que entrar lá, vai lá, tem todo um procedimento. Por isso que tem que assistir a todos os vídeos que eu coloquei para vocês. Então, mas por exemplo, entendeu? Eu devo 5 mil, vou lá, falo que vou pagar e não pago. Aí o governo vai lá e paga. Mas aí depois eu fico devendo pro governo. Opa, lógico, mas você tá achando que vai extinguir não, dívida? Tá, mas aí o nome volta pro Você deve pros SPC. contribuintes. Aí o nome volta pro SPC, tudo do jeito que tava ou não? Então, mas onde que ele vai te cobrar? Por onde? Tem todos os requisitos para a cobrança dessas dívidas. Tá. Então, por isso que boa pergunta sua, com toda certeza. Tá vendo? O povo aqui é inteligente, viu? A gente pensa que é bobinho, mas não, ó, eles só são tímidos, mas são espertos. Então, na realidade, é assim, tem todo um procedimento. A quem levou o prejuízo quando comprou os direitos lá, tal, levou o prejuízo, a pessoa não pagou, eles vão acionar esse fundo, que é o FGO. Ele vai pegar o valor do dinheiro, vai pagar lá com o dinheiro nosso do governo, mas o governo continuará cobrando aí a dívida lá daquelas pessoas. Então, não será extinta dívida nenhuma. Não faz sentido, porque todo mundo agora vai parar, não vai pagar mais nada. A dívida vai ser transferida, né? A pessoa do credor pro governo. Sai do banco, vai pro governo e o do governo que vai ficar bravo. Então, assim, não tem ninguém fazer milagre não, viu, gente? É tudo, assim, uma forma de tentar ajudar momentaneamente para que realmente diminua a inadimplência. O intuito do governo é fazer... Eles acreditam que as pessoas saindo desta sistemática de estarem com o nome negativado, a pessoa, pelo menos, vão poder comprar mais, parcelar mais, fazer isso, vai endividar mais ainda, viu? Vai se danar mais ainda. Mas vamos lá, o intuito aqui é a gente passar a notícia como ela é, certo?
Adriana, eu devo R$ 100. Eu vou ser perdoado? Ô, Davi Alves aqui de Campo Belo, Minas Gerais. Eu vou responder pra ele assim. Quem dera, hein, Adriana, se fosse R$ 100. Como eu conheço o Davi, R$ 100 eu até perdoo. Mas você vai ser perdoado não, e nem o governo vai perdoar ninguém de R$ 100. Para com esse negócio que é tudo mentira. Na realidade, é que ficou determinado que dentro deste processinho aí, neste programa de... como é que chama aí? Eu até esqueci agora, eu fugi do assunto, mas beleza. Desenrola Brasil. O que eles estão determinando é o seguinte, você deve até R$ 100? Beleza, não tem problema. Os seus credores vão ter que suspender você da sua negatividade. Seu nome vai sair do SPC, mas do você Serasa. vai continuar devendo. Você continua devendo, filho. Só que seu nome não vai estar mais no SPC, né? Exatamente. Então, ele quer liberar os brasileiros para que possam seguir a vida adiante e amanhã ter a oportunidade, né, de ter um emprego, de conseguir, né, batalhar, assim, se assado. Gente, não é que eu fico criticando o tempo inteiro. Eu acho que tudo que é feito em favor da população, em favor do Brasil, seja lá de um lado ou de outro, isso pra gente não vem ao caso, é o que eu sempre falei, é o que nós devemos nos preocupar, né? Então, assim, o que for bom para todos tem que ser aplicado. A única coisa que eu falo é que não pode haver enganação. Então, o negócio tem que ser feito igual a gente está aqui debatendo, esclarecendo, de acordo com as normativas. Eu garanto que esse tipo de vídeo, esse tipo de podcast, ele não chega a um centésimo de pessoinhas que vão assistir isso aqui que a gente está debatendo e conversando. Muita gente nem sabe. Vai lá, faz, negocia, não sei o quê, acha mil maravilhas que ele resolveu o problema e depois tá encrencado de novo. É verdade. E tem os juros, né? Tem que eu vi no seu... Quando é R$1,99, não é? É, R$1,99 ao mês, né? É. Tem várias situações. Então, assim, ninguém tá tendo tanto benefício. Vai ter, né? Algumas... Vamos pensar. A maioria dos brasileiros, a gente tem sempre que pensar assim, nós estamos aqui, né, em Minas Gerais, né? Tem São Paulo, Minas Gerais, algumas regiões são mais desenvolvidas. Mas nós temos que pensar que o Brasil é muito grande, então nós temos várias aí regiões que são muito pobres. Às vezes, o que a gente acha que R$ 100 talvez pra gente é muito pouco, não é nada. É onde eu ia Pra brincar eles que... lá, Davi, é muita então, coisa. com certeza. Entendeu? Tem muita gente que... Muita gente. Então, por isso que eu acho que quando acontecem uns tipos de coisas desse tipo, assim, eu fico imaginando, né? Será que não seria o momento, não seria a hora? Se a gente tá falando que vai perdoar, porque quem vai perdoar, na realidade, somos nós, contribuintes. Não é governo. É nós, brasileiros. Então, de uma certa forma, talvez eu, Adriana, se fosse eu, como virginiana, se eu tivesse na presidência, eu ia falar assim, gente, perdoa esses R$ 100 pra todo mundo. Vai dar um monte de milhões ou bilhões, não tem problema não. Desviam tanto dinheiro da gente, do povo. Já que tá Davi? tirando o nome do SPC, já perdoa, já libera essas mesmo. pessoas. Isso que é a Né? maioria das pessoas. Então, liberassem elas de vez é a minha opinião. Eu penso dessa com forma. certeza. E dar liberdade para as pessoas, de repente, a gente pode errar nessa vida. Todo mundo erra. Então, talvez amanhã a pessoa tá com o nome limpo, né? Cansou de tentar, né, levar tantos não na cara, às vezes pode ser R$ 100. E às vezes, assim, seria uma oportunidade. Eu, Adriana, contribuinte aí, pagando meus impostos em dia, que eu pago em dia, eu fico revoltada com esses parcelamentos para quem não paga em dia, depois tem um monte de desconto, mas não tem problema, cada um faz a sua parte. Então, eu não acharia ruim, Davi, da minha parte, fazer isso, entendeu? Ajudaria, aí sim estaria ajudando a milhões de brasileiros. Mas eles têm o porquê, de repente, tá fazendo dessa forma, porque nem todos têm o mesmo pensamento que eu, que muitos vão falar, o que eu tenho com isso, né? Então, mas tudo bem, vamos lá para a próxima pergunta então, né? O que nós Quer temos fazer, Poli? Eu acho que essa também ela já E a anterior? falou, O né? que foi? Já falei da anterior? Já. Ah, Essa aqui, né? O que entra na fase 2? Então, nós temos que tomar cuidado aí. Acho que tem mais coisa aí, entendeu? Deixa eu ver. Não, esse é dos 100, tá. É. Então, na realidade, gente, nós temos assim, é uma coisa que nós precisamos entender. Muitas pessoas já estão debatendo, falando aí na mídia afora, achando que vai poder entrar nessa sistemática Desenrola Brasil qualquer tipo de dívida. Não é verdade. Viu, Davi? Tá devendo financiamento de casa própria? Não! Pode negociar, não, filho. Você vai ter que se virar lá. Não. Pode negociar de uma certa forma, mas até aproveitando
usando esse período até dezembro de 2023, tentar ver se os seus credores aí te dão um descontinho. A legislação até determinou isso. Você pode fazer, tenta lá. Mas tem determinações do que pode entrar tanto na fase 1 para a fase 2. Carro e moto? Também não, né, Davi? Então, assim, tem aquelas situações da fase 1 que vão entrar mais a parte de concessionárias e tem a fase 2 lá também. Agora, temos as exceções. Alguém que está devendo parte de produção lá, produtor rural, é igual eu falei, neste caso, quem deve aí parte de imobiliários, né, como é que fala, gente? Compra aí, imobiliário, eu não sei, eu fugiu o nome agora. Esse negócio de casa própria. Financiamento. E mais algumas coisas, né? Alguns investimentos de risco também não pode. Então, tem exceções aí que não pode entrar, nem na fase 1, nem na 2. Agora, temos aí mais um detalhe que eu acho que é importante, foi bom ter perguntado isso, é que tem muitos brasileiros, trabalhadores no Brasil afora, que às vezes ganham cartão de crédito. Então, pode, entra na parte da segunda fase, né? Então, tá na segunda fase. Agora, sim, nós temos que pensar que tem muitos trabalhadores que quando você trabalha numa empresa, de repente existe o crédito consignado em folha de pagamento. Então, os trabalhadores, eles podem solicitar junto à Caixa Econômica Federal, né? Vai lá, solicita esse crédito consignado, a taxa é bem pequenininha, beleza, tal, parcela normalmente. Quem tiver devendo, de repente estava trabalhando, fizeram um empréstimo consignado e de repente foi dispensado. Está com a dívida nas costas. Este pode entrar nesta negociação. Aí vai depender do valor, se vai para fase 1, fase 2, aquela dainha toda. Apesar que na fase 2 aí, eles só vão entrar negociações de débitos referentes aos credores bancários, né? Então, é mais ou menos esse tipo de créditos que vão entrar na fase 2, que é a fase 2 que já entrou agora dia 17 de julho de 2023. E a fase 1, como eu falei, vai ser a partir de setembro. Mais contas aí direcionadas para contas, a maioria contas concessionárias, né? Então, eu acho que tá aí respondido. Mas aí, por exemplo, a fase 2, a pessoa tem que ganhar até 20 mil para fazer essa negociação. Por exemplo, eu devo 15 mil. Não, você não precisa ganhar 20 mil. Não, vai de tanto a tanto. É para quem ganha naquela faixa acima de 2 salários até 20 mil, né? Entendi. Porque quem ganha de 1 salário a 2 vão para a fase 1. Entendi. Tá na fase 1 que deve ali o limite até 5 mil. Certinho? Mais alguma pergunta? A Adriana responde aqui pros coleguinhas. E aí? Eu acho que ficou bem esclarecido. Conseguiu entender tudo, Consegui Davi? Já vai passar entender. pros parceiros, Vou pros passar, amigos, pros familiares. Já vamos lá no GovBR. E aí? Mas eu tenho mais informações para finalizar depois, hein? Aí essa que você falou também, como fazer renegociações das dívidas, né? Então, também já falei. Por isso, né, Adriana, conversa demais, já falei. Na realidade, gente, coitada da nossa coleguinha aqui, a Adriana esqueceu, é bom brincar, mas vamos distrair um cadinho. Eu esqueci de desconectar o meu celular e eu sempre coloco o despertador ali às 20 horas, tomar o remédio do colesterol que fica nas arturas. E eu esqueci de desconectar. Coitada, tem uma coleguinha que ali desperta, que vai lá viu? e desperta. Toda hora. Toda hora. Para não, gente. É assim mesmo, podcast aqui, todo mundo faz, caseiro e vamos que vamos, né? Mas então, gente, olha, então nós respondemos porque, assim, quem for negociar dívidas, né, até quem ganha até 2 salários mínimos, que as dívidas até 5 mil, etc., somente através lá da Receita Federal no GovBR, precisa ter, né, aquela, como é que eles chamam lá? O nível, né, ouro ou prata. Então, vocês entrando na base da Receita Federal, vai aparecer no GovBR. Se você não tiver aquele cadastro, você vai precisar readaptar. Faça o cadastro lá, vão entrar lá dentro. Tem todo um procedimento, Davi. Não é simplesmente só isso, né? Então, assim, até mesmo porque os credores, eles vão ter que se filiar, eles vão ter que se cadastrar. É igual o saque aniversário, né? Os bancos tiveram que ir lá na plataforma tal X que eles criaram, todos os bancos foram lá, se cadastraram e ficaram oferecendo. Foi. Banco Santander, Banco Itaú, Banco não sei o que, todo mundo oferecendo lá. A gente entra no aplicativo, tem todos os bancos lá mesmo. Certo? E é praticamente E a gente tem que autorizar também, Tem que né? autorizar. Então, praticamente, é uma cópia do saque aniversário da Lei 13932 de 2019, né? Então, assim, vai ter todo um controle.
A única coisa que eu não gostei muito é quando eles falam que parece, eu não lembro de cabeça agora, mas parece que tem uma das situações que, não sei se é o agente operador ou o agente financeiro, que vão poder ali, quem vai gerenciar, né, eles vão contratar alguém para gerenciar toda essa estrutura. E o que eles falam lá pela normativa é que não precisa passar por uma licitação. Então é como que se pudesse pegar e ir lá e contratar quem quisesse, pronto, cuida disso aqui. Só que nós temos aí dados, né, sigilosos de milhões de Você não brasileiros. viu o golpe que eu tava te falando, né? Exato. Passando no Jornal Nacional? Você viu? O pessoal já tá... Exatamente. Já tá dando Então, golpe. ainda fala seguro, que né? vão contratar sem licitação. Tá na normativa, dispensando, não precisa ter licitação. Aí vai lá, contrata tal alguém e tal para gerenciar isso aquilo. Davi, Poliana, moral da história é assim. Este assunto, por isso que eu falo, não adianta esses tipos de vídeos meus, eles não têm muitas visualizações, porque eu não vou pegar de cara e ficar passando informações sem a gente ter o conhecimento. Então, o certo é isso aqui, a gente está debatendo, acho que até vocês entenderam, né? Com certeza. Aí, mais ou menos como já vai entender, já vai funcionar o processo. A maioria dos brasileiros que pelo menos conseguirem ter alcance aqui, não vão cair, né? De repente, vai analisar bastante, vai ver se vai valer a pena mesmo ou se vai esperar um momento que eles vão poder ir lá acertar as dívidas, né? Diretamente, sem ter que ficar constituindo novas dívidas aí e ficar encrencado mais tempo ainda, né? Certo, Davi? O que Certo, você achou Adriana. da sua primeira participação especial aqui? Uai, no nosso eu que te podcast pergunto. Ferreira WA, Davi? E eu aqui te pergunto, você já tá acostumado com o microfone, com as câmeras. Uai, eu já tô acostumada, meu coração não dispara não, E o aí, seu? o que você gostou de entrevistar nós ou não? Uai, opa, pode ter certeza que é o que eu falei pra vocês. Aqui essa nossa mesa redonda no podcast. E você sabia, Davi, eu não sei se você ficou sabendo aí, se a Poliana comentou com você, mas essa nossa mesa redonda vai chamar canal... Como é que é? É Caldeirão Tributário. Caldeirão Tributário, É legal. redonda aqui, ó. Um caldeirão que todo mundo das nossas redes sociais vão poder agora mandar um monte de questionamentos pra gente. Pode deixar no Instagram, TikTok, LinkedIn, YouTube, qualquer lugar. A Poliana, nós vamos lá. Já apresentei a Poliana, Davi, já falei que ela vai aqui estar me auxiliando. Falei que a Poliana é minha sobrinha, que ela é arquiteta. Falei que se precisar de arquiteta, já pode procurar ela também. E é assim que a gente vai vivendo, vamos batalhando e contribuindo com vocês do lado afora. Gente, então, muito obrigada. Davi, quer falar mais alguma coisa? Não, eu ou que você agradeço acha que... pelo convite. Eu sou suspeito de falar, porque eu já te sigo, né? Já vi seus vídeos, então. Obrigada, Eu já estou Davi. acostumado com as suas explicações, com os seus ensinamentos. E é isso aí, hoje eu estou participando, hoje eu estou aqui também. Pode deixar que eu te convido pros E próximos. quando precisar, eu estou aqui, tá bom? Joinha, Poliana? Alguma isso aí. coisa aí pros coleguinhas, Poliana? Só deixar agora as perguntas, né, lá. Ah. Nos vídeos do Senhor, do Cero, entrando, né, do Senhor, do Cero, de todas as redes sociais da Adriana, que a gente, igual ela falou, é um caldeirão, a gente seleciona, cada dia a gente vem e responde, né, os contribuintes e vamos é isso aí. juntos aí, né? Vamos, É isso aí, gente. Vamos vamos mandar pergunta. aproveitar. Vamos mandar pergunta aí pra Pode mandar Adriana. aí. Vamos lá, gente.